Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Tolentino e eu faço parte do time de Human Intelligence aqui na Solids. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância da centralização de dados. Hoje a gente vive na era dos dados, pessoal. Então, nesse cenário onde dados têm tamanho potencial para impactar na estratégia da empresa, para impactar no RH de uma empresa, a gente tem que estar muito atento realmente à centralização e à confiabilidade desses dados. Porque caso a gente comece a utilizar dados que não são confiáveis ou que não fazem sentido para a nossa organização, a gente pode começar a prejudicar muitos resultados dela. Entendendo isso, pessoal, a gente consegue elencar alguns motivos pelos quais a centralização de dados é muito importante dentro do seu RH. E é isso que eu vou falar para vocês agora. O primeiro ponto é uma maior segurança e confiabilidade de dados, gente. Então, se você tem uma plataforma na qual você realiza, por exemplo, as suas pesquisas demissionais e, consequentemente, a sua análise demissional, você tem muito mais segurança, porque a chance de você perder esses dados é muito menor, eles estão armazenados em bancos de dados ali, então é possível recuperar. E, além disso, a confiabilidade é muito maior também, porque a partir do momento que você realizou a pesquisa demissional, os dados já foram para um único local, foram para um único banco de dados. Então, a tendência e a chance desses dados estarem muito mais corretos do que se as pesquisas fossem realizadas de outra maneira, é muito maior. O segundo exemplo, gente, é o melhor resultado das suas análises. Então, num cenário em que você tem dados mais confiáveis, você consegue analisar eles de maneira mais assertiva e você não erra, como no exemplo que eu citei. Então, você não vai chegar à conclusão de que, por exemplo, os motivos pelos quais os colaboradores da sua empresa vêm saindo é por conta do salário. Você vai, com base em dados assertivos e dados confiáveis, você consegue fazer uma análise muito melhor. Consequentemente, entendendo o real problema, você consegue traçar um plano de ação mais efetivo e aí você aumenta os resultados do seu RH, você escala os resultados que o seu RH tem. Gente, o terceiro ponto, e geralmente é um ponto que as pessoas não estão muito atentas, é a melhora na comunicação. Isso mesmo, gente, melhora na comunicação caso você tenha seus dados centralizados no mesmo local. Por quê? Porque você consegue dar acesso às pessoas que precisam visualizar esses dados, que precisam analisar esses dados. Então, tendo esses dados numa mesma plataforma, no mesmo local, você consegue dar acesso para a pessoa do RH, você consegue dar acesso para o CEO da empresa, para os gestores, para eles conseguirem enxergar os dados e, consequentemente, a comunicação vai ser muito mais assertiva. Aqueles problemas de reunião de liderança, onde um líder chega com um dado, outro líder chega com outro, não acontecerão mais. Por quê? Porque os dados são os mesmos. Então a comunicação tende a ficar muito mais assertiva e o desgaste de uma comunicação não assertiva é muito grande, a gente sabe disso. E por fim, gente, a gente sempre fala de produtividade, né? De fazer mais rápido e de fazer melhor. Então o quarto benefício é que seus processos se tornam muito mais rápidos. Por quê? Porque tendo esses dados no mesmo local, assim como na melhora da comunicação, você também consegue dar acesso para as pessoas que precisam desses dados. Essas pessoas, tendo acesso aos dados que elas precisam, elas não vão ficar realizando aquelas solicitações que são burocráticas. A gente sabe que muitas vezes é necessário que se realize solicitações para alguns dados que são mais confidenciais, mas grande parte das vezes em que as pessoas solicitam dados é um trabalho muito operacional, é simplesmente porque elas não têm acesso. Então, se você tem todos os seus dados numa mesma plataforma e você consegue dar acesso a todas as pessoas que precisam acessar esses dados, os processos se tornam muito mais rápidos e a empresa ganha muito com produtividade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da importância da centralização de dados dentro da sua empresa, dentro do seu RH. E se você se interessou mais pelo assunto e entender como sua produtividade pode ser maior, como seus processos podem ficar mais rápidos, além de aumentar a segurança e confiabilidade dos seus dados, acesse o nosso site, acesse o nosso blog, a gente tem muito conteúdo legal que explica mais a fundo como você pode tornar o seu RH mais estratégico a partir da centralização dos dados do seu RH e da sua empresa. É isso.